Então, vamos fazer a análise dessas últimas eleições, tá? O que eu tenho para colocar para vocês? Vamos lembrar algumas previsões que eu já fiz, tá? Quem está me acompanhando sabe que desde 2015, desde início de 2016, eu faço previsões para o Brasil. Eu tenho uma playlist só de previsões para o Brasil, que também analisa o mapa astral do Brasil. Já falei que o Brasil tem ascendente em Aquário. Já falei que até 2020 nós vamos ter uma ascensão crescente do conservadorismo, tá? E o conservadorismo vai crescer tanto que ou nós vamos ter uma ditadura aqui no país, possivelmente uma ditadura militar também atravessada por influências teológicas. Então, ou nós vamos ter uma ditadura com essas qualidades, ou vamos chegar muito perto disso. Mas o que é certo, eu sempre tenho falado isso de maneira bastante garantida, está bastante marcada no mapa astral do Brasil, é uma ascensão crescente do conservadorismo. Isso tem muito a ver com o movimento de Plutão em Capricórnio. Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil. Netuno está passando por Peixes, né? Netuno está passando por Peixes e Urano está passando por Touro. E por signos inteiros, tanto Urano quanto Netuno estão fazendo aspectos de reforço a Plutão em Capricórnio. São aspectos harmônicos, mas que no contexto que eu estou falando reforçam o posicionamento de Plutão em Capricórnio, indicando um crescimento do conservadorismo. Quando Plutão estava em Virgem na casa 8 do Brasil, nós tivemos a ditadura militar aqui no Brasil. Agora que Plutão está em Capricórnio, na casa 12, que é a pior casa astrológica de qualquer mapa, esse perigo de ditadura está retornando, mas ainda por cima com um viés adicional de um ideário fascista. E no meu entendimento, essas últimas eleições reforçam toda essa leitura. Vou explicar isso agora. Vejam, vou falar um pouquinho primeiro das eleições para deputado federal. A Câmara de Deputados Federais, ela teve uma vitória expressiva do Partido dos Trabalhadores, tá? O PT virou a maior bancada da Câmara de Deputados Federais. Se eu olhar isso, tá? São 56 deputados que foram escolhidos, tá? Do PT para serem deputados federais a partir dessas últimas eleições. Se eu for olhar só isso, parece que é uma coisa positiva, parece que é uma coisa boa. Porém, a bancada do PSL, que é do partido, se eu não me engano, é do partido do Bolsonaro, tá? Ela alavancou de um deputado para 52. Exatamente nessas eleições. Então ela se tornou a segunda maior bancada de deputados federais. E é uma bancada de extrema direita, não é nem de direita, é de extrema direita. Eu não sei se vocês entendem o que quer dizer isso, você tem um partido de extrema direita tão forte na Câmara de Deputados. A extrema-direita, tá, gente? A extrema-direita representou o fascismo na Itália. O fascismo na Itália era extrema-direita. A extrema-direita representou o nazismo na Alemanha. E agora nós temos um partido de extrema-direita que ficou extremamente poderoso aqui no Brasil, na Câmara de Deputados. E vejam como isso é problemático, porque o restante da Câmara de Deputados, tá, gente? O restante, majoritariamente, é conservador e é de direita. Então, os outros partidos com mais candidatos, com mais políticos na Câmara de Deputados Federal, ficou o PSL, o PP, o MDB e o PSDB, tudo partido de direita. Tá? O PSDB, alguns enxergam como sendo uma direita liberal. Eu não enxergo assim. O PSDB para mim é neoliberal, tá? Mas o PSL é ultraliberal. Ele é um partido de extrema direita, simplesmente. Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer isso, tá? Mas eu vou dar um exemplinho para vocês. Pautas que são típicas da direita, da extrema direita, tá? De uma direita neoliberal, tá? Apesar do nome parecer bonito, neoliberal, mas assim, pautas que são típicas de partidos assim, é tirar 13º de trabalhador, é tirar férias de trabalhador, é tirar direitos de trabalhador.
Ainda mais se for partido de extrema direita, aí você vai ter pautas de armar a população, pautas que são pautas de interferir diretamente na escola, na liberdade de expressão dos professores, como por exemplo a pauta do Escola Sem Partido. Se você é trabalhador e é CLT, você está correndo grande risco de perder todos os seus direitos e garantias, todos eles. Funcionários públicos concursados também correm o risco de perder a estabilidade. Isso é uma pauta desses partidos. E normalmente quem tenta barrar essas pautas, quem tenta impedir o avanço dessas pautas são os partidos de esquerda. Ou seja, na Câmara de Deputados, essa resistência ficou quase toda nas costas do PT. O PSOL ficou com 10 representantes na Câmara de Deputados Federais e o PCdoB ficou com 9. Eu contabilizei o PSB com 36 políticos e o PDT com 28 políticos. Tudo isso está no Google, tá, gente? Se vocês procurarem, vocês acham no Google. Eu não considero muito o PSB e o PDT como partidos de esquerda. Eles se dizem, se você entrar na internet, o PSB, o PDT, eles se dizem partidos de esquerda. Eu não concordo muito, eu vejo eles como centro-esquerda, às vezes eles namoram mais com a direita do que com a esquerda. Esquerda mesmo, esquerda progressista, é o PT, o PSOL e o PCdoB, na minha visão, no meu entendimento. E é claro que eu sei que muita gente vai falar que eu acho isso porque eu sou militante do PT ou porque eu sou filiado ao PT. Eu vou fazer um vídeo depois explicando melhor isso, esclarecendo por que eu me filiei ao PT, tá? Faz um ano que eu me filiei ao PT, mas eu vou dizer para vocês exatamente o contrário, tá, gente? Eu me filiei ao PT porque eu vejo ali um campo ideológico de esquerda. Eu me filiaria ao PSOL também, ou ao PCdoB, porque ali eu vejo ideário de esquerda. No PSB e no PDT, eu não vejo, mas eu vou deixar isso para debater num outro vídeo para esclarecer até o que é esquerda, o que é direita, né? Porque algumas pessoas não entendem esses conceitos. Então eu vou ter vídeo explicando isso. Mas enfim, o que eu queria deixar registrado é o seguinte, ó, vejam, Plutão em Capricórnio, como eu falei, fala de uma ascensão do conservadorismo. Aconteceu isso na Câmara de Deputados Federais? Sim, com certeza, tá? A gente teve uma ascensão de um partido de extrema direita. E isso assim, da noite para o dia, de um pulou para 52 candidatos, tá? Eleitos. O PSL. Então agora a Câmara ficou muito mais forte em todos os espectros da direita. E a resistência ficou todinha para o PT, para o PSOL e o PCdoB, que são minoria. É minoria. Tá? Se eu pensar no total, a maioria da Câmara de Deputados Federais é de direita e conservadora. Só que eu acho que ainda ficou pior no Senado. Quando eu olhei os candidatos que foram escolhidos no Senado, praticamente tudo candidato de direita. Tá? Tem uns... Deixa eu ver quantos eu contabilizei aqui, só um minutinho. Eu contabilizei 4 candidatos perdidos do PT lá no Senado. Aí você tem 2 do PDT, 2 do PSB, que é uma esquerda mais ou menos, 2 do PDT, não, 2 do PTB, 2 do PTB e 5 da Rede, tá? Vou até considerar que a Rede é um pouquinho mais progressista. Mas o resto dos candidatos dos outros partidos deu, na minha contabilidade, deu 32 candidatos de direita contra 15 de esquerda. Tá? Isso é um cálculo que eu fiz por cima ali, olhando a internet, tá? E foi no site da Globo que eu vi tudo isso, tá, gente? Foram nos sites das organizações Globo que eu tirei todos esses dados. Vocês acham no Google. Então vejam, nós temos então um legislativo predominantemente de direita. É claro que houve sim boas candidaturas de esquerda que conseguiram ser eleitas, mas vai ser assim, uma candidatura de resistência. O Jean Willis, que é um dos candidatos que representa os LGBTs lá em Brasília, ele conseguiu ser reeleito, é a 3ª reeleição dele. E aqui em São Paulo eu fiquei contente com a candidatura da primeira mulher transexual, a deputada Érica Malunguinho.
Ela ficou como deputada estadual aqui em São Paulo. Ela ganhou como deputada estadual. É uma mulher trans e negra. Aliás, as mulheres negras, elas tiveram boas candidaturas, tá? Isso é bastante importante porque houve um aumento da representatividade de mulheres negras ocupando cargos políticos. Então, eu tenho aqui uma listinha comigo, tem deputada estadual mulher negra que ganhou na Bahia, ganhou em Minas Gerais como deputada estadual. Rio de Janeiro teve 3 mulheres negras que ganharam como deputadas estaduais, tá? Então, por exemplo, na Bahia teve a Olívia Santana, ganhou como deputada estadual, mulher negra. Andréia de Jesus em Minas Gerais. Renata Souza no Rio de Janeiro. Alessi Brandão ganhou também como deputada estadual. Dani Monteiro ganhou como deputada estadual no Rio de Janeiro. Como deputada federal, nós temos a Áurea Cardina por Minas Gerais. Leninha foi outra deputada estadual para Minas Gerais. A maioria todas mulheres negras, tá, gente? Tem a Talíria Petroni, deputada federal pelo Rio de Janeiro, que também ganhou. Então, assim, são candidaturas que eu fiquei muito contente de ver a representatividade da mulher negra aumentar nos espaços de poder político. Vocês estão de parabéns. E essas candidaturas importantes também vão servir de resistência progressista contra o avanço conservador, que com certeza vocês podem escrever, tá, gente? Anotem no papel, vocês vão ver essas pautas de retiradas de direitos, retiradas de 13º, retirada de férias, retirada de estabilidade profissional, tudo isso sendo pautado, levantado, debatido no ano de 2019. Se preparem. E como fica a candidatura de presidentes, né? Exatamente como eu havia previsto,